Vamos falar agora com a Cristina. A Cristina, a gente sai de casa, essa hora você não tomou café, aí você começa a se sentir mal. Aí você diz assim, o quê? Vou emagrecer, eu não quero nem saber, vou tirar o café da manhã. Cristina, tá errado isso. Seja bem-vinda. Você tá bem, Cristina? E você, como é que está? Você é professora da Unopar? Sou professora da Unopar, coordenadora do curso de nutrição. Você tá bem? Tudo bem, e você? Aí nós temos o quê? Várias. Primeira refeição é importante. Tô no jejum. Acordei, pego só um cafezinho preto e saio. Então, esse é um dos erros alimentares mais comuns na população brasileira, né? A pessoa não consumiu o café da manhã do jeito que deveria ser. O café da manhã é uma refeição que deve ser completa, ter todos os alimentos, todos os grupos de alimentos. E a pessoa, às vezes, na pressa, tá atrasada, tem dificuldade de preparar alguma coisa, sai sem essa alimentação. O resultado é indisposição, uma produtividade mais baixa, cansaço, mau humor, tudo isso, né? Aqui você trouxe algumas opções, esses são alguns exemplos, porque assim, o café da manhã ele deveria ter um alimento proteico, que normalmente a gente usa o leite, porque ele é fonte de cálcio, né? Um alimento rico em carboidrato, que pode ser o pão, o biscoito, o pão integral que está ali, uma fruta ou um suco e uma fonte de fibra, né? Então aqui tem uma composição que é o mais tradicional, que as pessoas costumam, quem consome o café da manhã costuma consumir alguma coisa parecida com isso, que é o pão, um copo de leite. Ele está aqui assim puro propositalmente, né? Porque algumas coisas que a gente costuma consumir com o leite, ele pode diminuir a biodisponibilidade do cálcio, né? Então, por exemplo, o café ele tem cafeína, então se a gente consome muita cafeína junto com o cálcio, diminui um pouco a absorção. Então não é que não é para usar, é para usar uma quantidade um pouquinho. Mas se eu misturar um pouquinho de café aqui nesse leite? Não tem problema, desde que seja um pouco. Agora, é muito comum que as pessoas tomem café e põe uma gotinha de leite. Não que não possa, mas ele já não é uma fonte de cálcio, né? O chocolate também, ele pode tem uma relação que a gente analisa, que é a relação cálcio-fósforo. Quando eu coloco o chocolate, eu prejudico essa relação, a absorção é menor, né? Que é o achocolatado que se mistura então, ali, né? Não é que também é sempre a mesma coisa. Usar um pouco, você mantém essa absorção. Se você colocar demais, você vai prejudicando. Um pãozinho? Um pãozinho, né, que é a fonte de carboidrato. O branco, tanto faz? Aqui a gente pôs o branco porque a fruta tá ali para dar a fonte de fibra. Tá? Aqui você tem um pão integral, e porque a gente não tem, a gente está consumindo suco. Então aqui você fez uma combinação. Isso. Então aqui é o branco. Eles se completam. Se completam, tá? Entendi. Então aqui, a gente precisa ter sempre uma fonte proteica, de preferência com fonte de cálcio. Um carboidrato, uma fonte de vitaminas e minerais, que é a fruta, e fibras. Vamos nesse próximo esse aqui, por exemplo. Esse aqui já tem mais a minha cara. Esse aqui eu já então, esse aqui, identifico mais com ele. Na verdade, ele é um tipo de um pudim feito com iogurte. Tá? Aí aqui a gente colocou a fruta, que a gente colocou a banana porque ela pode ser cortada ali, consumida com aveia, e um biscoito, tá? Para dar a fonte de carboidrato complementando. É integral esse biscoito? Esse é integral e tem algumas fibras, tem alguns cereais junto. Isso aqui o que é? Aveia? É aveia. Aveia é também uma fonte de fibra e ela é importante também porque o consumo da aveia diário ele te ajuda no controle do colesterol. Né? O valor nutricional é igual? Mais ou menos, aproximado, assim, a gente fez as porções, mas ele vai dar aqui em torno de, o ideal são 10% das necessidades calóricas do dia, que para uma pessoa vai de 150, depende da pessoa, obviamente, mas aqui tem mais ou menos 150, 180 calorias. Né? Aqui eu posso pegar um iogurte daqueles, um iogurte assim e colocar? Pode ser, esse pudinzinho aqui pode ser substituído por um iogurte, né? Porque aí você vai ter de novo a fonte de proteína e cálcio, as vitaminas e o carboidrato. Que bacana. Agora tem esse aqui, esse já tem uma geleia, né? Isso, então aqui a gente tem o suco, né? Que é de suco natural, para dar a fonte de vitaminas, o carboidrato com fibras, e ali tá um iogurte, né? Que ele
vai dar a proteína e o cálcio. A geleia, ela tá como uma opção, né? Que se eu consumir o iogurte ali, eu posso pôr a geleia. Se eu não gosto de iogurte, eu posso pôr um requeijão substituindo a geleia e ele continua numa composição adequada, né? Se eu estou em casa, eu não vou decorar muito isso, o básico. Então é mais ou menos assim, né? Como eu falei, uma fonte de proteína, que a gente dá preferência no café da manhã pelo leite, porque é praticamente a única refeição onde a gente pode consumir essa fonte de cálcio, né? Um carboidrato, que pode ser o pão, o biscoito, o pão integral, uma torrada, né? Pode ser cada dia um. Pode ser cada dia um. Para não enjoar, né? Uma fruta, que a gente usou aqui como exemplo a maçã, mas pode ser a banana, pode ser a pera, pode ser morango, pode ser ameixa, sei lá, uma fatia de melão, de mamão, né? E alguma fonte de fibra, que se você consome a fruta integral, você já tem a fibra que você precisa. Mas aí eu faço esse café da manhã, aí isso umas 8 horas da manhã. A gente depois eu tenho que comer mais alguma coisa antes do almoço? Olha, o ideal é que a gente tenha um intervalo de no máximo 5 horas entre as refeições. Por quê? Porque isso é uma coisa assim interessante para também quem acha que pulando uma refeição melhora o seu regime para emagrecer, né? Se a gente fica com o estômago vazio, o estômago começa a secretar um hormônio que se chama grelina. Grelina? Isso. E ele vai mandar para o cérebro a informação da sensação de fome. Então a pessoa vai ter fome antes. Se você tem essa refeição, mesmo que pequena, a hora que o estômago recebe o alimento, ele diminui essa secreção desse hormônio, né? E a pessoa se sente mais saciada. Então, a tendência da pessoa pular o café da manhã é que chega no almoço, ela está com muito mais fome e consome muito mais. Tem aqueles flocos de milho, que tem vários nomes, né? Flocos de milho. Ele substitui o pão. Né? Mas aqueles flocos de milho que tem um açúcar. Então, aí... Tanto faz. Depende, né? Tem que pensar na composição. Se você não está consumindo uma geleia, se você vai consumir só um pouco de flocos, você pode até consumir o com açúcar. Mas o ideal para quem quer manter a caloria, né, controlada é consumir sem açúcar. Né? Qual é a quantidade? Existe assim quantidade máxima de caloria por dia que é saudável? Então, depende da pessoa, né? A gente... Se ela quer emagrecer. Não, e depende também das nossas necessidades individuais. Ela muda conforme a idade da pessoa, conforme o sexo. Então, a mulher tem uma necessidade menor que o homem. Se a gente pratica atividade física, nossas necessidades aumentam, né? Se eu quero manter meu peso, mas assim, vamos dizer, uma pessoa normal, com vida sedentária, que trabalha no escritório, ou a dona de casa, tá? Fica ali em torno de 1.500, 1.800 calorias para manutenção do peso. Cristina, pode ficar à vontade. É assim, a gente sempre escuta falar assim, fibras e fibras e fibras, mas tem que tomar aguinha, né? Água. A fibra sem hidratação, ela não tem uma função, né, tão adequada como quando a gente hidrata, né? E sabe o que eu faço? Eu vou mostrar pra você. Agora eu vou mostrar mesmo. Eu levo no carro, ó. Eu vou tomando aguinha, tá vendo? Água, eu vou tomando, já tá aqui. Mas quando você vê, volto pra casa, já enche de novo. Volto, já enche de novo. Então, faça isso, coloque bastante aguinha. O ideal são 2 litros, né? 2 litros, né? 2 litros por dia, Você volta. Nossa, tô apaixonada por você aqui. Todo mundo inscrito, foi muito bom. Obrigada, viu, pelo seu carinho. Obrigada, Nopar. Obrigada mesmo. Pelo convite. Você foi ótima, viu? Tudo bom. Obrigada. Tá, obrigada a você. Depois do intervalo, se você puder ficar, tem desfile tão lindo, tá? Tá bom, da obrigada. Dolce. Obrigada mesmo. Vamos marcar com a Fernanda, com a Jo, porque nós vamos conversar mais com você. Tá bom, obrigada. Gosto dessas coisas no mínimo detalhe, né? Agora, chefe, nós vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Eu vou comer uma banana. Posso comer essa banana aqui? Claro, pode comer. Toda manhã eu tenho que comer uma banana. Banana é bom? É bom. Nossa, tem potássio, carboidrato. Toda manhã eu tenho que comer uma banana. Eu vou comer uma banana enquanto nós vamos para o intervalo, tá? Eu volto rapidinho. Adoro banana. Toda manhã eu levo no carro uma banana.